meus queridos, a paz do Senhor, espero que esteja tudo bem com você, com sua família. Eu me chamo Adriano Almeida e hoje nós vamos ver um pouco sobre as 4 funções da igreja. Você sabe quais são as 4 funções que a igreja deve, biblicamente, executar? Então nós temos no livro, deixa eu pegar minhas anotações aqui, no livro DNA da Igreja, do autor Rubens Múzio, ele nos fornece 4 funções que a igreja deve desempenhar. E ele diz essas funções em 4 palavras gregas que são koinonia, querigma, diaconia e marturia. Então nessas 4 palavras gregas nós temos as 4 funções da igreja. Então vamos falar um pouco sobre essas funções que a igreja deve desempenhar enquanto ela estiver na terra. Primeiro, koinonia. Koinonia é uma palavra grega que significa comunhão. A comunhão é a união que deve existir entre os membros da igreja. Então, a primeira função da igreja que destacamos aqui nesse vídeo é a comunhão. Comunhão entre os próprios membros da igreja. A igreja deve ser unida, a igreja deve existir na igreja, comunhão entre os irmãos, entre os membros. Alguns outros autores eles defendem também que deve existir essa comunhão também com as pessoas que não fazem parte da igreja, as pessoas da comunidade. Porém, essa comunhão com as pessoas que não fazem parte da igreja, ela não deve ser ideológica, não deve ser questões ideológicas, mas sim na questão de a igreja influenciar essas pessoas. Quando Paulo escreve a sua carta aos cristãos em Éfeso, ele no início da sua carta diz a igreja que está em Éfeso fiel a Cristo. Então a igreja estava em uma localidade. A igreja ela não era exclusivista no que diz respeito a estar fora de um contexto. A igreja estava dentro de uma cidade chamada Éfeso, porém a igreja ela não tinha uma comunhão ideológica no que diz respeito aos princípios que eram praticados lá em Éfeso, como por exemplo o culto à igreja, à deusa Diana. A igreja não participava desse culto a essa deusa, desse ritual pagão. A igreja era fiel em Cristo Jesus. Então nós podemos sim, claro, ter uma comunhão com as pessoas que estão fora da igreja para influenciá-las para o bem, mas nunca essa comunhão pode ser ideológica, porque nós somos regidos por princípios bíblicos que nós não devemos negar e nem negociar. Nós temos princípios inegociáveis. Segundo, querigma. Querigma é a pregação. Pregação é a missão. A pregação é a missão de proclamar o evangelho. A igreja tem uma missão. A igreja vive por essa missão, para essa missão de proclamar as boas novas do evangelho, para proclamar a todos os povos que Jesus é o Senhor, que a salvação se obtém por meio de Cristo, por um arrependimento sincero, crendo que o sacrifício de Jesus é suficiente para nos dar salvação. Então, é a missão que a igreja tem, é a pregação do evangelho. Quando a igreja não exerce essa função, a missão prioritária da igreja, a igreja perde o seu sentido e a sua razão de existir. A igreja existe, a igreja vive para glorificar Deus, para proclamar o ano aceitável do Senhor como missão e para aguardar a volta de Jesus Cristo. Terceiro, diaconia. Diaconia é serviço. Serviço é atitude de generosidade e auxílio em relação a outra pessoa. E no que diz respeito à diaconia, ao serviço da igreja, nós temos 2 serviços que a igreja exerce e deve exercer, que é o serviço de ordem espiritual e o serviço de ordem social.
No que diz respeito ao serviço de ordem espiritual, nós temos aconselhamento, oração, ajuda espiritual a uma pessoa, um grupo de pessoas. Então a igreja deve exercer esse serviço de ordem espiritual. Deve estar orando pelas pessoas, aconselhando as pessoas, dando algum auxílio espiritual a uma pessoa, um grupo de pessoas assim que for necessário, assim que for pedido, ou a igreja tem que se disponibilizar isso a fornecer esse serviço de ordem espiritual, mas também a igreja deve exercer o serviço de ordem social, atendimento às necessidades dos membros da igreja, bem como também da comunidade onde a igreja está inserida. Então, a igreja deve fazer esse atendimento social aos seus membros e também às pessoas que não são membros da igreja. Como, por exemplo, nós temos ações sociais bem simples que podem ser desenvolvidas pela igreja, como manicure, pedicure, assistencialismo social, consultas grátis. Também nós temos ali, a igreja pode fornecer para as pessoas atendimento psiquiátrico, psicológico, porque na igreja nós temos pessoas formadas, a igreja tem pessoas formadas em áreas seculares, e a igreja deve utilizar isso para o serviço do reino e serviço também de ordem social. E em último lugar nós temos a marturia, que é o testemunho. A igreja deve testemunhar. Atos capítulo 1, versículo 8. Jesus nos deu poder para sermos as suas testemunhas. Devemos testemunhar de todas as formas que nós podemos, através da internet, através da nossa voz, através da nossa vida, do nosso dia a dia. A nossa vida deve ser um testemunho de transformação, que Cristo transforma, que Cristo ele tem poder de fazer do homem velho uma nova criatura, e essa nova criatura glorifica a Deus em todos os seus atos. Então, meus irmãos, 4 funções da igreja, no livro DNA da igreja do autor Rubens Múzio: comunhão, pregação, serviço e testemunho. Para mais, você pode estar adquirindo esse livro, DNA da igreja. Você faz aí uma busca no Google e você vai encontrá-lo aí nas livrarias, seja ele impresso ou ele em formato digital. No demais, que Deus abençoe a todos nós e que nós possamos, pela graça do Espírito Santo, desempenhar essas funções da igreja para que o reino de Jesus continue crescendo entre nós. Que Deus nos abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.